Beware, and I eat men like air. Tá fazendo muito frio aqui no sul, é sério. Eu morei em São Paulo nos últimos anos e eu não lembrava como era frio, por isso que eu tô toda Stark, assim, peludinha. E eu tô me aquecendo de outras formas. Uma forma muito boa de se aquecer é levar uma gatinha junto contigo, porque daí o que acontece? O calor corporal dos gatinhos esquentam a gente a noite toda. Que é isso, Clarissa? É um livro de imagens para colorir, que foi best-seller no mundo inteiro, na verdade. Em Paris, eu fui numa loja de arte. Ai, que chique, né? Em Paris, eu fui numa loja de arte. Não, mas é verdade. E eu comprei um livro desses de colorir de Paris e a vendedora da loja me olhou e falou assim: "Tu é brasileira, né?" E foi a primeira vez que falaram que eu era brasileira. Eu fiquei chocada. Eu fiquei, como assim tu sabe que eu sou brasileira? Porque todo mundo dizia que eu era belga, ou inglesa, dinamarquesa, ou sueca, enfim. E aí ela me disse que os brasileiros iam lá e compravam muitos desses livros de colorir. Outro livro que foi best-seller, daqueles de fazer coisinhas que não tem nada escrito. E aí vem aquelas pessoas: "Ah, mas isso não é literatura. Isso está roubando o lugar de outros livros." Então, uma vez teve uma festa aqui em Porto Alegre que usava imagens com apologia à violência contra a mulher. E lá foi a Clarissa, umas amigas dela, porque a gente, não sei, a gente tem problema, a gente acha que a gente vai conseguir fazer as pessoas terem um pouquinho mais de consciência, né? Geralmente não, mas a gente continua tentando. E a gente foi lá e falou: "Poxa, olha só, não é legal vocês pegarem e usarem esse tipo de imagem, porque faz apologia à violência contra a mulher." E eis que aquela pessoa super iluminada responde que não pode fazer apologia à violência contra a mulher, pois fotografia e teatro são arte. Então, assim, eu estudei História da Arte por alguns anos com uma professora maravilhosa aqui de Porto Alegre. E assim, o teatro, o quadro, a fotografia e o livro não são arte, são suporte. É o suporte da arte. As pessoas todas odeiam Romero Brito, mas Romero Brito é um quadro. Então, por essa lógica, Romero Brito também seria arte. Da mesma forma, só por estar num suporte de livro não significa que seja arte, não significa que seja literatura, não significa, mais ainda, que esteja roubando o lugar da literatura, porque não quer ser literatura, não tem a intenção de ser literatura, entendeu? Se vocês forem falar com a Carrie Smith, que é a autora de Destrua Esse Diário, ou com as pessoas que fizeram livros de desenho e chegar para elas e falarem assim: "Ah, então vocês são escritoras, vocês estão querendo ganhar o Nobel da Literatura, ou o Pulitzer, ou o Jabuti", as pessoas vão dizer: "Não, você tá louco?" Então, assim, eu acho que a gente devia começar a parar de encher o saco desses livros por estarem roubando o lugar da literatura, pois eles nem querem ser literatura, tá? Livros de youtubers. Mas é um absurdo que a Kéfera esteja vendendo, sei lá, centenas de milhares de livros, não faço a mínima ideia quantos livros a Kéfera tá vendendo. Mas é um absurdo que essas pessoas estejam vendendo tanto. Meu Deus do céu, por que as pessoas não vão ler Tolstói ou Dostoiévski? E sabe o que eu penso? Se você comprar um Tolstói ou um Dostoiévski, daquelas edições capa duras lindas, caras, entregar na mão dessa pessoa e dizer: "Lê, juro que você vai gostar." A pessoa vai abrir, vai olhar, 99% das vezes vai fechar e vai ver vídeo no YouTube, entendeu? Antes da gente xingar os livros de youtubers, eu acho que a gente devia pensar que eles servem como porta de entrada para outras literaturas. Eu duvido que todo mundo que lê Tolstói e Dostoiévski começou lendo Tolstói e Dostoiévski. Tudo bem, tem umas pessoas retardadas tipo eu, que resolvi ler Senhor dos Anéis quando eu tinha 10 ou 11 anos, mas naquela época eu não tinha amigos, entendeu? Mentira. Eu até tinha um outro amigo imaginário. Não, sério, eu tinha amigos, tá? Não sintam pena de mim. A maior parte das pessoas não lê como eu, e eu acho que grande parte das pessoas, das 4 pessoas que me assistem, eu acho que a maior parte das pessoas lê só pra se divertir, que nem a gente vai sentar e ver uma série no Netflix, entendeu? Então, exigir que a leitura seja um exercício de reflexão, um exercício de pensamento, de mundo, de ser humano, de sociedade, eu acho que é um pouquinho, só um pouquinhozinho elitista e um pouquinho assim arrogante, entendeu? Então, em vez, eu acho, da gente ficar, tipo, chutando esses livros, a gente devia pensar: poxa, que legal, agora um monte de pré-adolescente e adolescente vai começar a gostar do objeto livro, e de repente eles vão comprar outros livros, porque eles gostam do objeto livro, eles simpatizam com o objeto livro, daqui a pouco eles vão ler literatura. Na verdade, essa introdução
tem só um pouquinho a ver com o vídeo, não tem tanto a ver com o vídeo, porque eu vou falar de uma youtuber que publicou um livro e, na verdade, ela escreve super bem e eu acho que todo mundo vai amar, pois é esse livro que está de ponta cabeça, porque na verdade é assim, mas eu sempre pego ele errado. Quem foi a ideia de botar ela de ponta cabeça aqui, né, gente? Toda vez que eu pegava o livro pra ler, eu pegava errado. Que é o livro da Jujut. Ele é todo em formato de ensaios, né, ensaios pessoais, e eles falam sobre várias crises que ela teve durante a vida dela. E ela, como pisciana, assim como eu, ela vive basicamente tendo crise sobre qualquer coisa. E se não tem crise, vai ter crise porque não tá com crise naquele momento, então tem alguma coisa errada pra não tá com crise e daí vai ter uma crise, entendeu? E aí, assim, o livro, ele é curtinho, ele tem menos de 200 páginas, 190 alguma coisa, e a fonte dos primeiros capítulos é bem grande, e mesmo durante o capítulo não é muito pequena, não. E é muito legal porque ele é super, assim, parece que ele é super sem pretensão. Ela fala aqui que uma das crises dela era que quando ela sentasse pra escrever um livro, ela pensava, meu Deus do céu, eu tenho que escrever pra ganhar um jabuti, tenho que escrever pra entrar na Academia dos Imortais, entendeu? E aí, quando ela começou a escrever esse livro, ela foi tentando, tipo, relaxar, sabe? E escrever um livro que fosse divertido. E eu acho que ela conseguiu isso muito bem. O livro é muito engraçadinho. A minha mãe, que ela adora Jut, e inclusive ela fala que é Jut dos prazeres, em vez de Jut prazer. Eu não sei o que ela pensa quando ela fala isso, mas enfim. Não sei o que as outras pessoas pensam quando ela fala que estava assistindo o vídeo da Jut dos prazeres, mas... Gente, olha isso. É o mesmo que falar, essa menina não tem noção do ridículo. O que é noção do ridículo? Eu nunca soube. Quem define esse ridículo? Como os seres humanos todos podem ter a mesma noção do que é ridículo e do que não é? Um dos melhores capítulos que tem no livro é um capítulo sobre Tamagotchi. E depois tem um capítulo sobre Gilmore Girls. Cara, eu acho que eu chorei de rir nessa parte, porque foi muito engraçado. Porque ela tava, tipo, ela ficava vendo Gilmore Girls, ela ficava pensando como ela queria ser como a Rory, que ficava estudando e fazendo coisas maravilhosas. Só que em vez de estudar, ela ficava fazendo uma coisa inútil, que era assistir Gilmore Girls. Daí, quando ela ia estudar, ela ficava pensando em Gilmore Girls, e daí ela não conseguia estudar, e daí ela ia assistir Gilmore Girls, mas daí ela assistia Gilmore Girls, e daí ela ficava vendo a Rory, ela queria ser que nem a Rory, daí ela ficava pensando em estudar, e daí ela ia... Enfim, vocês já entenderam, né? Ai, eu acho que tem bastante gente que vai se identificar com esse livro, porque não tem ninguém, eu acredito, que não tenha tido nenhuma crise. E ela usa esse livro, inclusive, para trazer atenção para algumas coisas muito interessantes. Tem um capítulo na metade do livro que é sobre a crise do medo da possibilidade de um estupro. E ela coloca, eu acho que tem muita gente que vai ler e vai achar que é meio exagerado, mas não é. É, tipo, muito assim que a gente pensa, sabe? O tempo inteiro com medo. E é muito legal porque ela trata de uma série de coisas leves, ela mistura com outras coisas que são bem mais pesadas. E, por exemplo, uma hora ela tá tendo uma super crise, daí vem uma pessoa assaltar ela e ela, tipo, não entende o que a pessoa tá falando, sabe? E daí, daqui a pouco ela olha pro lado, a pessoa meio que abandona ela e vai assaltar outra pessoa. Então, assim, tem uns assuntos mais pesados e outros assuntos mais leves, mas você lê de cabo a rabo sem se dar conta de que você tá digerindo uma série de coisas legais. Super, super indico. Vídeos no YouTube são legais, mas brincar é mais.